Começamos a história com nosso protagonista, Akai, olhando para seu melhor amigo abraçando uma garota. Sua amiga é a Iita, e ultimamente ela se tornou incrivelmente popular na escola. Ela caminha lentamente em direção a ele com uma expressão vazia e para perto dele, mas então ela se inclina um pouco e suavemente sugere que voltem para casa juntos. Akai grita com ela por abraçar casualmente a garota de quem ele meio que gosta, mas a Iita diz a ele que ela a rejeitou. Akai fica surpreso quando ouve isso, mas então pergunta por que ela estava abraçando a garota se ela a tinha rejeitado. Aya responde a ele que ele vai entender um dia quando se tornar popular. Akai felizmente a chama de sortuda já que ela é alta, atlética, inteligente, e tem muita confiança. Antes ele costumava ser mais alto que ela, e de alguma forma ela o superou como uma evolução Pokémon. Ela até ganhou o apelido de Senhor Príncipe e se tornou realmente popular na escola. Akai diz que quer se tornar popular com as garotas gatas também, e a Iita sugere que pratiquem, mas ela acrescenta que pode ser um pouco diferente para os garotos. Ela então o encurrala contra a máquina de venda automática e pede sua resposta. Akai rapidamente afasta a mão dela porque seu coração está acelerado pela proximidade repentina e então os dois finalmente vão para casa juntos. Em casa, Akai disse a ela que talvez ele não fosse popular porque as pessoas pensavam que ele apenas a seguia como um cachorrinho perdido. Ela então coloca um doce na boca e lhe entrega o papel. Quando ele joga no lixo, ela sorri e diz: é por isso que todos pensam que ele é basicamente o servo pessoal dela. Akai se sente envergonhado quando ouve isso. Mas quando ela abre a janela, ele se senta na cadeira e pergunta como pode se tornar popular. Ela diz que não está tentando ser popular, mas sugere que ele tente prestar atenção a pequenas mudanças. E então pergunta se ele notou algo diferente nela. O cara coça o queixo e responde que não tem ideia já que eles estão sempre juntos. Ela então pergunta que tipo de garotas gatas ele gosta. E nosso garoto sorri e diz que gosta de garotas com tanques de leite enormes. Enquanto Akai está felizmente sonhando acordado sobre os tanques, ela abre o zíper de sua jaqueta e revela suas enormes bazucas de leite, fazendo os olhos de nosso garoto se arregalar. Caramba, acho que aquela jaqueta estava cometendo crimes de guerra ao manter essas armas de distração em massa escondidas. Ela diz a ele que ele nunca notou o quanto seu armazenamento de leite subiu de nível. Akai congela quando ouve isso, tenta agir confuso e pensou que talvez ela esteja falando de sua altura, então diz a ela que ela é bem alta, mas ela se aproximou e se inclinou para ele. E nosso garoto corado olha diretamente para seus olhos de travesseiro, e ela diz a ele que está falando sobre suas bolsas de leite. Akai entra em pânico e recua dela e pergunta: que tipo de prática é essa? Ela calmamente diz a ele que primeiro ele precisa se acostumar com as garotas se quiser se tornar popular. Naquele momento, ela diz a ele para abraçá-la. E Akai fica atônito quando ouve isso. Ele finalmente diz que abraçar poderia ser LWD, mas ela diz a ele que abraçar não é LWD de forma alguma. É apenas uma forma de cumprimento para pessoas populares. Akai está chocado ao ouvir isso e revela que não vai abraçá-la já que suas modificações enormes são como kryptonita para seu pequeno joystick. A Iita não se importa e de repente o abraça. Nosso garoto quase tem um ataque cardíaco e ela pergunta por que ele parece preocupado já que eles têm feito isso há muito tempo, mas ele explica que as coisas são diferentes agora. Ela de repente começa a apertá-lo e suas enormes bazucas de leite se esfregam contra ele com fricção, tão intensa que poderia causar um incêndio. Ela pergunta se ele está realmente tratando-a de forma diferente só porque seus peitorais ficaram maiores. No entanto, ela solta a mão, mas Akai finalmente ganhou coragem e estende suas mãos e abraça de volta apesar de seu coração acelerado. Depois disso, a Iita diz a ele que é suficiente e recua. Mas então ela pergunta se ele se acostumou. Nosso garoto solta um suspiro de alívio e diz a ela que se isso tivesse continuado, ele teria se transformado em uma besta selvagem e disparado suas balas de iogurte por toda a parte. Ida diz a ele para se acalmar e diz: é isso por hoje e ela vai para casa. Uma vez que ela sai do quarto, Ida solta um suspiro de alívio e começa a corar. Ao mesmo tempo, Akai também se sente aliviado, mas então percebe que ela disse por hoje. Ele começa a entrar em pânico já que se isso continuar, ele não saberá por quanto tempo conseguirá manter sua terceira perna enjaulada.
Então, ele decide dizer a ela na próxima vez que eles não farão mais isso. De repente, a Aida abre a porta, o que o surpreende e pergunta se ele quer continuar a prática. Amanhã. Os olhos de nosso garoto se fixam em seus travesseiros de 2 andares, e seu cérebro aperta o botão de replay daquele toque macio e peitoral que ele sentiu antes. Quando ele percebe que essa oportunidade não voltará, ele concorda instantaneamente porque sua espada de carne estava liderando a decisão. No dia seguinte, a Ita chega à escola e todos fazem fila para cumprimentá-la. Enquanto nosso garoto parece o NPC extra bobo, eles entregam suas marmitas uma após a outra, e ela agradece de uma maneira adorável, mas eles a cercam como moscas em fezes. Enquanto isso, algumas garotas dão a nosso garoto suas marmitas e pedem que ele as entregue a Ita. A Kai olha para o chão e espera poder ser popular também. Mas então, a Ita entra, pisa nele e diz a ele para não roubar nada da comida que lhe deram. Ao ouvir isso, a Kai se pergunta como alguém pode comer tanto. Mas ele percebe que a Ita sempre engoliu como um aspirador de pó desde criança. A Kai disse que abraçar qualquer outra que não seja ela foi muito difícil e se ele tivesse que fazer isso, precisaria de um PhD em bubologia, mas ela disse a ele que nunca disse que ele deveria abraçar outra garota. No entanto, a Kai então pergunta se há uma maneira mais fácil de torná-lo popular. A Ita aponta para seus olhos, e nosso garoto instantaneamente cai em desespero, pensando que ela está dizendo para ele olhar o rosto de Max, mas ela diz a ele que não é isso. Ada então diz a ele para olhar nos olhos enquanto fala e então gentilmente vira seu rosto em direção ao dela, exibe um sorriso gentil e pede que ele tente. A Kai cora e tenta sorrir, mas nosso garoto dá um sorriso terrível. Mais tarde, eles chegam em casa e a Yaya começa a tirar sua jaqueta já que o ar-condicionado está quebrado e está quente. A Kai entra em pânico e diz a ela para parar, mas seu cérebro imediatamente muda para o modo de lógica safada e percebe que se ela se despir, é basicamente uma situação ganha-ganha já que ela ficará mais fresca e ele poderá ver suas leiteiras gigantescas em 4K e isso aumentará a taxa de retenção da audiência, mas será arriscado. A Kai usa uma represa como exemplo agora, e sua represa de amizade está impedindo que sua água profana derrame. Mais uma vez que você adiciona uma expansão de leite de 2 andares lá, sua represa começará a vazar porque o pirulito entra em modo selvagem. Ele olha diretamente para suas bolsas de leite e pede para ela sair com ele. Mas a Ita esmaga seus sonhos em uma única frase, dizendo alegremente que não tem intenção além de ser apenas sua amiga. A Kai fica preocupado de que se ela o colocar completamente na zona de amigos, nada será igual. Então, ele elabora 2 planos de nível genial. Ele ligará o ventilador elétrico. E o segundo é que ele simplesmente não olhará mesmo se ela se despir. Depois disso, ele sugeriu que ligaria o ventilador, mas era tarde demais. Ela já havia se liberado, o que faz a represa de nosso garoto começar a vazar, e ele entra em pânico. A Ita fica confusa e explica que as roupas a fazem parecer esbelta. Mas os olhos de nosso garoto se iluminam. Ela então sorri e diz que a razão pela qual ela ficou tão grande é por causa de toda a comida que tem comido. Mas felizmente para ela, todos os nutrientes foram para seus tanques, que agora são tão enormes que poderiam esmagar a Kai. No entanto, a Ita sugere que comecem o treinamento e ela se aproxima dele e a Kai começa a entrar em pânico já que ela está um pouco perto demais para uma encarada. Ela sorri e diz a ele que isso é necessário para que ele se acostume. E então ela levanta seu queixo e diz a ele para olhar nos olhos enquanto fala. Ela então o encara fixamente com uma voz suave e diz a ele para olhar apenas para ela e então pede que ele repita. Nosso garoto está absolutamente nervoso depois de ver aquela olhada carismática, mas então ele afasta a mão dela e repete depois dela. Ele então repete mais algumas palavras e então ela diz a ele para dizer, você é fofa. Mas a Kai é tímido demais para dizer tais coisas e pede que ela para o treinamento. A Ita o olha ameaçadoramente de cima e pergunta se ele está sério sobre se tornar popular. Depois de ouvir isso, a Kai coça sua cabecinha e explica que dizer que você é fofa é simplesmente embaraçoso demais para ele. Ela o olha por um momento, então se vira e tristemente diz que ela supõe que uma garota gigante como ela não pode ser fofa. A Kai ouve isso e fecha seus olhos por um momento, mas então diz a ela que ela é fofa. Instantaneamente,
ela cobre seus olhos, diz a ele para descansar seus olhos um pouco, e começa a corar. Akai a olha com olhos brilhantes e diz a ela que ele se acostumou agora, e pode olhar nos olhos enquanto fala. Sua represa agora está segura e sem vazamentos. Ele se sente feliz por dentro de que realmente deu um passo à frente e diz a ela que eles não precisam continuar isso. No entanto, a Aida começa a aproximar seu rosto dele. E então ela o encurrala contra a parede e diz a ele para olhar em seus olhos de um pouco mais perto. Nosso garoto entra em pânico quando ouve isso e tenta apertar cada músculo de seu corpo apenas para manter seu olhar nela. De repente, ela se aproximou demais de nosso garoto e o rosto de Akai se enterrou diretamente em seus tanques de leite. Naquele momento, ele começou a sufocar, mas ele não dava a mínima para o oxigênio porque nosso garoto estava ocupado ascendendo ao céu. Mas a maciez daqueles travesseiros de leite XXL era demais. E bum, sua represa de amizade não apenas vazou, ela literalmente explodiu como um hidrante estourado. Num instante, Akai se sentou no chão tentando cobrir seu míssil que estava gritando para ser lançado. Naquele momento, Ada se desculpou e explicou que já que seus pacotes de cálcio têm ficado maiores, tem sido difícil controlar seu movimento giroscópico. Akai encontrou coragem para se levantar e se sentiu orgulhoso de si mesmo já que seu pequeno cérebro não o empurrou para confessar, mesmo se ele se perdeu em pensamentos profanos. Ele sorriu e agradeceu pelo treinamento, e Ida respondeu elogiando seu belo sorriso. No dia seguinte na aula, Aita e suas amigas estão assistindo a um trailer de filme de terror no YouTube, mas mal dá medo, mais como uma avó tentando te assustar com um fantoche de meia. No entanto, Aita estava secretamente tremendo de medo e tentando muito não demonstrar. Mas sua amiga disse que parecia assustador e pediu a Aita para protegê-las. Ela sorriu e disse, claro. Mas quando Akai ouviu isso, ele olhou para ela de lado e disse para ela parar de fingir já que ela está apavorada com filmes de terror. Mas Ada insistiu que não tinha medo. Naquele momento, Akai teve um flashback de quando eram pequenos, e toda vez que assistiam a um filme de terror, a Ita não conseguia ir ao banheiro sozinha, e acabava se urinando enquanto sorria. Akai perguntou se ela finalmente havia superado sua fobia de filmes de terror, e ela respondeu que nunca teve medo em primeiro lugar. Akai então mostra a ela uma foto e ela vira o rosto enquanto fecha seus olhos e diz, não dá medo. Depois de ouvir isso, ele disse a ela que deveria superar seu medo em vez de dar a ele treinamento. Mas então a Ita se inclinou perto de seu ouvido e começou a sussurrar seus nomes de insetos favoritos e instantaneamente nosso garoto passou de aspirante a macho alfa para virgem tremendo de medo. Ela disse a ele com olhos brilhantes para superar seu medo primeiro já que algumas garotas podem odiá-lo se ele tem medo de insetos. Akai frustrado diz a ela que não é justo que ele tenha que superar seus medos enquanto ela não. Então eles decidem resolver isso com um jogo de pedra-papel-tesoura. Mais tarde, eles chegaram em casa e ligaram um filme de terror porque nosso garoto havia ganho o jogo e a Ita imediatamente começou a tremer de medo enquanto assistia. No entanto, Akai se sente aliviado, pensando que já que está frio hoje, ela não vai tirar suas roupas. Ele então disse a ela que se ela estivesse com medo, eles poderiam parar de assistir, mas ela insistiu que provaria a ele que não tinha medo. Ela acrescenta que depois disso, ela o fará superar seu medo de insetos, mas Akai tenta fazê-la admitir que está com medo para não ter que enfrentar os insetos. No entanto, o filme continua passando, mas então a Ita começa a entrar em pânico quando a porta na tela se abre lentamente. Depois de ver a Ita, Akai casualmente dá um spoiler, dizendo que provavelmente não é nada assustador, mas então ambos os personagens do filme de repente dão um susto com suas luzes, e a Ita finalmente solta um suspiro de alívio. Akai então explica a ela que é comum para filmes de terror lançar um âmago antes de algo grande, e então avisa que o próximo susto real vai arrancar a alma de cada buraco, então ela deveria estar pronta. Do nada, o filme de terror mudou para uma obra-prima completa do Johnny Sins. E os efeitos sonoros loucos deixam Akai completamente em branco. Mas então Aida rapidamente muda de assunto e pergunta a ele como ele realmente agiria se uma garota estivesse realmente assustada. Akai pensa por um momento e diz que a abraçaria. E antes que ele possa piscar, Aida desliza atrás dele e o abraça.
Akai começa a entrar em pânico e de repente ela está apertando cada parte de seu corpo como $1 por uma massagem de rua do inferno. Ele então afasta a mão dela e respira aliviado. Mas Akai percebe que embora sua amizade possa durar para sempre, eles nunca podem voltar a ser tão inocentes quanto foram um dia. Naquele momento, um grito vem de um dos buracos de Aita. E então nosso garoto diz a ela que se ela está com medo, eles podem simplesmente parar de assistir. Ela nega e então gentilmente diz que vai deixá-lo segurar sua mão já que ele parece assustado. Eles nervosamente seguram as mãos e ela começa a apertá-lo novamente. O filme estava quase no fim e ambos pareciam assustados mesmo sem cenas assustadoras. Mas então Aita disse que não dava medo afinal e soltou sua mão. Eles se sentaram em silêncio e Aita se desculpa por segurar sua mão tão forte. Ela a acaricia e eles entrelaçam dedos. Aita começa a corar e revela que ela realmente está muito assustada. Akai diz, sim, mas eles continuaram de mãos dadas e se aproximaram mais um do outro. Depois de ver a última cena de beijo, aposto que eles acabaram assistindo algo além de terror. Mas de repente, há um som alto vindo da parede. Ida se assusta e pergunta se é sua irmã mais velha. Akai responde que não, já que sua irmã ainda não chegou em casa. Mas ele diz a ela que é sua irmã mais nova chamada Ryuzuki. Aida fica aliviada ao ouvir isso e ambos soltam a mão um do outro. Akai então lembra a ela que está escurecendo e ela provavelmente deveria ir, mas de repente ela começa a tremer. Depois de ver isso, Akai rapidamente chama sua irmã mais nova para levá-la ao banheiro, mas Aita sorri para ele e diz que está tudo bem já que ela vai fazer aqui mesmo. No dia seguinte, Akai calmamente agradece a ela por aumentar sua confiança. Aita então diz a ele que hoje ele terá que chamar as garotas pelo primeiro nome, não ei, você o escuta já que é exatamente assim que assediadores abordam prostitutas em becos escuros. Ao ouvir isso, Akai diz que sente o mesmo. E então ela sorri e diz a ele para fazer isso. Depois disso, Akai respirou fundo e a chama de Aita-san, que é seu sobrenome. Akai então explica que também existem alguns casais que se chamam pelo sobrenome, então está tudo bem. Mas Aito aponta e o acusa de não dizer o primeiro nome porque ele vai se sentir envergonhado. Mas Akai pensa consigo mesmo que esse não é o caso já que ele simplesmente não está acostumado. Então, ele tem a ideia e pede que ela demonstre chamando-o pelo primeiro nome. Quando ela ouve isso, Aita sorri e o chama de Magnata, que ainda é seu sobrenome. Mas então ela cora e suavemente o chama Rui. Ao ouvir isso, Akai começa a corar e Aita começa a comemorar já que seu plano é sempre um sucesso no final. Naquele momento, Akai pergunta a ela sobre que plano ela está falando. Mas ela ignora e diz a ele para chamá-la pelo primeiro nome. Mas Akai não consegue fazer isso porque seu estúpido cérebro insiste em apalpar seus suculentos atributos primeiro. Depois de chegar em casa, eles descansam por um momento. Então Aida se aproxima dele, gentilmente toca seu ombro, e sugere que ela criará uma situação divertida onde será mais fácil para ele chamar as garotas pelos primeiros nomes. A represa de Akai ainda está muito em construção, mas então ela diz a ele para se concentrar em sua voz, e ela sussurra seu nome em seu ouvido. No momento em que Akai ouviu isso, ele parece que se ouvir isso mais algumas vezes, ele vai absolutamente explodir milhões de seus filhos em suas calças, e a NASA teria que classificar sua virilha como uma nova galáxia. Ele diz a ela que vai acabar se apaixonando por ela se ela continuar fazendo isso. Quando ela ouve isso, Aita fica chocada e continua dizendo seu nome repetidamente. Kai então diz a ela para parar de zombar dele, mas ela respondeu que sempre foi séria. Logo depois disso, ela diz a ele para fechar os olhos novamente e começa a fazer sons de ondas. Aida então diz a ele para imaginar ir à praia com sua namorada gata. Akai explica que já que ele está ouvindo a voz dela, então a única pessoa que vem à mente é ela. Ela responde dizendo que está tudo bem e pede que ele imagine sua namorada de maiô. Neste ponto, a mente criativa de nosso garoto começa a entrar em ação e ele felizmente imagina a Ita de maiô para nós. E cara, esses são reatores de leite de alta potência prontos para derreter a Antártida. A Ita então pergunta, o que ele vai dizer para sua namorada? E ele diz, você é fofa. Mas a Ita diz, isso não é suficiente.
E nosso garoto imagina o rosto dela e começa a enchê-la de mais elogios. Depois disso, Aida explica a ele que sua namorada agora está acenando para ele e ele deveria chamá-la pelo nome. Por um momento, Akai quase diz o primeiro nome dela, mas ele recuou e a chama de Aita novamente. Imediatamente depois, ela se inclina para ele e se aproxima de seu ouvido e estala a língua, o que faz Akai entrar em pânico. Ai explica a ele que ficar envergonhado não vai torná-lo popular já que ele precisa de confiança. Depois de ouvir isso, Akai responde a ela que se ele a chamar pelo primeiro nome, ele vai sentir que o relacionamento deles vai mudar. Quando ela ouve isso, Aida começa a corar e desvia o olhar. Mas então ela murmura que mudança nem sempre é uma coisa boa. Depois de dizer isso, ela se vira e diz, é isso pelo treinamento de hoje. Mas então Akai se levanta e diz a ela que vai dar o seu melhor. Logo depois, Aita diz a ele que é hora dela ir para casa, mas ele olha diretamente em seus olhos e desta vez é sério. Ele então a encurrala contra a parede.